Olá, pessoal, é um prazer imenso estar com vocês aqui para mais uma das nossas aulas, dando continuidade na série sobre o livro de Gênesis. Antes da gente começar, deixe já aquele curtir ou descurtir, tanto faz. Para o YouTube é a mesma coisa e você ajuda o nosso vídeo a atingir mais pessoas. Antes da gente começar, eu gostaria de dizer a vocês que eu vou deixar dois links aqui na descrição deste vídeo. Um link para aquelas pessoas que desejam ser notificados dos nossos vídeos, dos nossos materiais pelo WhatsApp, porque nem sempre as notificações por outras vias chegam com facilidade. Então nós temos esse recurso para quem desejar. E o segundo link é para um curso que já está disponível, um curso sensacional que se chama Curso Avançado de Monoteísmo, onde nós abordamos um diálogo entre a fé monoteísta bíblica e também uma série de áreas do conhecimento humano. Então falamos de matemática, falamos de filosofia, falamos de história, falamos de psicologia e buscamos justamente entender como é que essas áreas conversam com a teologia e o que é que elas podem nos ensinar sobre o eterno. As pessoas que já fizeram esse curso, todas elas têm me relatado, né, acho que têm dado feedback, têm relatado que o curso tem ajudado elas a ver o eterno de uma outra forma, tem ampliado o seu entendimento sobre o Criador dos céus e da terra. Então, fica a dica para vocês, para quem se interessar, o link estará na descrição. Dito isso, vamos então ao nosso capítulo 33 do livro de Gênesis. Bom, esse capítulo ele vai narrar o reencontro entre Esaú e Jacó. A última vez em que nós falamos sobre Esaú e Jacó, a situação não estava exatamente muito boa, né, entre esses dois irmãos, uma vez que a gente teve todo aquele episódio no qual Jacó, com o auxílio da sua mãe, com o auxílio de Rebeca, ele vai e arma toda uma situação para poder receber a bênção do pai, né? Isso depois do episódio do prato, né, de lentilhas ou de aquela coisa vermelha, né, literalmente, onde ele negocia a primogenitura com Esaú no momento, né, se aproveitando do momento de fragilidade aí de Esaú. Então Esaú, obviamente, não está muito feliz. Esse é o texto conforme a gente vamos dizer assim, entende da forma final, né? Nós vamos falar sobre camadas desse texto daqui a pouquinho também, tá? Mas na forma final que ele aparece nas escrituras, esse é o contexto. E aí nós temos o seguinte: Esaú vai ao encontro de Jacó com 400 homens, né? Se a gente for pensar no número 40, né, significa, né, na cultura bíblica, na cultura semita, uma geração, normalmente, né, você tem essa conotação. O número 10, eu sempre digo isso para vocês, potências de 10, né? Então você tem centenas, milhares, dezenas de milhares, indicam intensidade, né? Uma intensidade maior, vamos dizer, uma escalada de intensidade. Então, 400 homens, né? Você está se referindo aí a, vamos dizer assim, né? A homens de N gerações, né? Você está falando aí de um grande contingente de pessoas, né? Ele não chega a dizer que são guerreiros, obviamente, não chega a dizer que a intenção de Esaú seja essa, mas o leitor acaba, pelo contexto, ficando um pouco com essa sensação, né? Essa é a mensagem que acaba sendo transmitida. E Jacó fica com medo, né? Temendo o irmão, Jacó protege a sua predileta Raquel, então ele divide o bando de modo a proteger Raquel e José, e os outros ficam, né, meio que à mercê de Esaú, e ele se prostra até 7 vezes diante do irmão. Nós vamos ver o sentido disso daqui a pouco, né? E todo o diálogo você percebe que ele se desenvolve com muita cautela na língua, né, na linguagem. E ao se encontrarem, porém, os irmãos eles choram, eles se beijam, eles se abraçam, né? Enfim, acaba que o encontro é caloroso. Jacó precisa insistir para que Esaú receba os presentes que ele trouxe, né? Existe uma grande preocupação de Jacó com isso, e ao se despedirem, Esaú oferece para escoltar Jacó, Jacó recusa, né?
ele, mais uma vez, Jacó mente para o irmão, né? Jacó diz que vai para Seir com ele, né? Mas eles acabam, Jacó acaba indo para Sucote, edificando uma cidade, depois ele vai para Siquém, né? E ele ergue um altar a El, né? Que é traduzido geralmente como Deus. Muito bem. Então, um comentário aqui da Jewish Study Bible, tá? Lembrando, tá, pessoal? A gente pode olhar para esse capítulo, vamos dizer, de duas maneiras, tá? Uma é o que o texto pronto, atual, ele quer dizer. A outra é a gente olhar as camadas, né? Qual é a camada mais antiga do texto, qual é a camada um pouco mais recente do texto, por que houve essa evolução do texto e o que as camadas queriam dizer ou queriam demonstrar, né? Mas o texto aqui falando do texto inteiro, né? As notas principais deste capítulo são a obsequiosidade de Jacó e a tolerância graciosa de Esaú. A vingança assassina que o primeiro temia e o segundo jurou, assim evitada, Jacó consegue efetivamente separar-se de seu irmão e manter sua própria identidade distinta, né? Então é um clímax aqui, né? Porque precisava de um desfecho para essa história, e o desfecho então é positivo, né? Jacó, o ponto central é Jacó sobrevive ao encontro, né? Esse é o comentário da Jewish Study Bible, tá? O comentário da Oxford, né, da Universidade de Oxford, a reconciliação entre Jacó e seu irmão prejudicado resolve a tensão criada no 32 de 1 a 21. Né? Então você teve toda aquela tensão causada, né, no capítulo anterior. Nós vimos que o capítulo anterior ele também é feito em duas camadas, né, essencialmente, e no capítulo anterior você tem, então, Jacó, né, o encontro de Jacó com o divino, chamemos assim, e a questão de Esaú, né? Então, numa primeira versão, você tinha mais a questão de Jacó como um herói, né? É uma típica narrativa de um herói no Antigo Oriente Médio, e esse herói ele enfrenta o divino. E ao enfrentar o divino e sobrepujar até mesmo os seres divinos, ele acaba se tornando muito forte, etc. E é um grande referencial, né, para o povo do qual ele é ancestral. Né? Nós já vimos que, originalmente, antes da combinação das tradições, Jacó era o ancestral do Reino do Norte. A história do Reino do Norte e do Reino do Sul, elas são combinadas, né, num período aí um pouquinho depois disso. E aí nós vimos que o Reino do Sul, vamos dizer assim, ele conecta essa história, essa narrativa com a narrativa de Esaú, dando até a entender que o encontro de Jacó com os seres celestiais, vamos dizer assim, né, com o divino, como queira, na realidade está associado ao encontro dele com Esaú, né, ao ponto de alguns comentaristas entenderem que ele chegou a lutar com o anjo de Esaú, né, o anjo de Edom, né? Tem um pouco a ver também com aquela cultura de que cada nação tinha o seu anjo, né? E que é um pouco uma evolução do pensamento mais antigo politeísta de que cada nação tem a sua divindade, né? Como isso não cabe dentro do monoteísmo, então cada nação tem o seu anjo, vamos dizer assim, né? Mas, então, alguns comentaristas acham isso, né? Eu já acho, por exemplo, que vai um pouco na linha, né, de tentar mostrar que ele lutou com o próprio Esaú, de repente, né, ou com alguém que Esaú teria mandado, né, enfim. Existe vamos dizer assim, o Reino do Sul, ele realmente, ele era monoteísta, né? O Reino do Norte provavelmente era monólatra, né, mas ou enoteísta. Mas o Reino do Sul, ele já trouxe, né, foi o grande responsável pelo surgimento aí do monoteísmo propriamente dito. Então, essas narrativas com seres celestiais, etc., já não pegam muito bem no Reino do Sul, então houve uma suavização da narrativa e a narrativa passa a ser mais focada no aspecto humano, né, da coisa. Tá?
Muito bem. Só que aí, vamos dizer assim, a narrativa que chegou a nós, né, depois dessa segunda camada aí do Reino do Sul, né, ela ata, né, o encontro de Jacó com o divino com o encontro dele com o reencontro com Esaú, né? Então gera um clima aí de tensão grande. Já havia, né, a ideia, né, da rivalidade entre Jacó e Esaú, ela é etiológica, ela reflete um momento geopolítico em que houve conflitos, né, entre o reino de Israel e os edomitas. Né? Essas histórias, na realidade, elas são alegorias ancestrais, elas não devem ser tomadas como um texto de historicidade. Né? Aliás, muita gente me pergunta, Felipe, mas isso aqui, aquilo, é uma narrativa histórica, é uma narrativa alegórica? É muito difícil você estabelecer esse tipo de limite, né, em textos semitas, porque para o semita isso não era importante. Para o semita o importante era a mensagem. Então eles combinavam elementos históricos com elementos alegóricos e figurativos, desde que o objetivo fosse transmitir uma mensagem. Né? Então, essas perguntas elas acabam recebendo respostas que frustram as pessoas, né? Mas frustram porque as pessoas têm dificuldade de entender que essa é a cultura do texto bíblico e a gente tem que aceitar o texto bíblico tal como ele é. Ele não é menos sagrado ou menos importante por ser o que é. A gente apenas precisa entender o que é isso que ele é, e ele é o que ele é, ele não é o que a gente quer que ele seja. A gente gostaria, seria muito mais confortável que ele fosse de uma maneira que correspondesse totalmente às expectativas do século XXI, mas ele não foi escrito no século XXI, ele não foi escrito no Ocidente. Né? Então você tem que entender que boa parte dos seus anseios e expectativas tem a ver com a sua cultura, né? Que não é a cultura deles. Muito bem. Então, dito isso, vamos dizer, as narrativas da tensão entre Esaú e Jacó são do Reino do Sul. Já tinha uma mais para trás, aí com essa combinação no capítulo anterior, né, com a história do reencontro com Esaú, ficou ainda mais tenso, então gerou esse clima de tensão enorme. Né? Você tem aí uma enorme expectativa, o leitor que vem acompanhando, ele chega no capítulo 33 com uma enorme expectativa do que é que aconteceu. O capítulo tem uma grande quantidade de reverências deferentes e expressões honoríficas. Meu senhor, meu servo. Né? Você vê assim, um cuidado gigantesco, né, com essa questão. O autor ele quer passar mesmo uma posição, uma postura de submissão de Jacó, né, até de medo de Jacó, né, e também da aceitação de Esaú. Né? Então, a moda oriental, né, no Oriente Médio Antigo é assim, você vê outros textos na própria Bíblia Hebraica e fora dela, onde há uma preocupação muito grande, né, de honrar uma figura. Né? Pense, por exemplo, na narrativa de Abraão e os 3 homens que vão visitá-lo. Né? Assim, há uma reverência muito grande. Por magnanimidade, né, da parte de Esaú e preocupação solícita também, né, por parte de Esaú. A acolhida emocional de Esaú a Jacó significa seu perdão completo, depois de tantos anos de uma ofensa grave que nunca é mencionada, mas da qual Jacó ainda permanece dolorosamente consciente. Então é interessante, porque eles não entram no mérito da questão. Né? Não existe narrado um diálogo sobre o que aconteceu. Né, prevalecem os laços familiares, o perdão, etc. Até o momento da saudação, ele parece ainda apreensivo com a intenção de Esaú. E, mesmo posteriormente, ele ainda reluta em viajar em sua companhia, fingindo que eles se encontrarão novamente em Seir, território natal de Esaú, versículos 12 a 15. Enquanto, na verdade, ele vai, né, não é ele faz, ele vai a Sucot, cabanas, onde constrói uma casa para si e se estabelece. Né? Então, na realidade, ele fala que ele vai fazer uma coisa, mas por medo do Esaú, ele vai e faz outra. Quer dizer, mesmo que haja uma resolução de conflito, existe um temor muito grande, né, da parte de Jacó para com Esaú. Essa narrativa de um Jacó mais fraco, mais medroso, etc., já é típica do Reino do Sul, não é típica do Reino do Norte. O reino, né, e às vezes isso dá um tilt na cabeça do leitor, né?
Porque o leitor ele chega e olha e fala, meu pai, né, Jacó, né, lutou com um ser divino, né, independente da identidade, da questão da identidade. Falamos disso no capítulo anterior, quem quiser só pegar os vídeos de Gênesis 32. Mas independente da identidade do ser, a preocupação de Jacó é gigantesca aqui, né? Mas ele lutou, ele segurou, ele não deixou o ser divino ir, né? Assim, esse mesmo camarada está com medo de Esaú, né? Está se borrando, ele não quer nem que Esaú, né? Ele quer até despistar Esaú de onde ele vai, né? Assim, então, né? Esse camarada que confronta Labão, né? Mas ao mesmo tempo foge, quer dizer, essa ambiguidade do caráter de Jacó que deixa o leitor um pouco confuso. Na realidade, ela é fruto dessas duas óticas. O Reino do Norte via Jacó como esforçado, como uma pessoa forte, né, capaz de levantar levantar uma pedra pesadíssima, né, do poço, né, um Jacó capaz de lutar com um ser divino, etc., né? E o Reino do Sul vê Jacó como o quê? Um Jacó fraco, covarde, né? Sorrateiro, né? Tem a ver com a realidade. O Reino do Norte foi escrito numa época em que eles estavam muito orgulhosos da sua identidade, do seu, né? Isso é refletido pelo orgulho ancestral, né? Então eles viam Jacó como, né, a figura lá muito abençoada, né? Muito bom, muito bacana, etc. Já o Reino do Sul, não. Né? Depois que houve o exílio do Reino do Norte, os escribas do Reino do Norte migraram para o Reino do Sul, levando as suas tradições, onde no Reino do Sul houve uma complementação dessas tradições, né? Aí você já tem o Reino do Norte destruído, humilhado, né? Já tinha havido questões aí envolvendo Edom, né? Edom era um inimigo histórico do Reino do Sul, o Reino do Norte, em um dado momento, ficou de ajudar o Reino do Sul contra Edom e não ajudou, então tinha a fama de ter medo. Então, tudo isso tem a ver com a história, com a geopolítica. Se você não estudar minimamente, como a gente procura fazer aqui nas aulas, a geopolítica do Antigo Oriente Médio, você não compreende completamente essa história. Ou você vai ter uma ideia absolutamente fantasiosa e romantizada dessas histórias, que muitas vezes é o que as religiões querem que você tenha, né? Mas aqui nós buscamos, né, não buscamos puxar sardinha, né, para nenhuma instituição religiosa, mas sim apresentar o texto do jeito que ele é, né, com o objetivo que ele tem, né, e você pode ter a sua religião, a sua fé, dentro do que você entende ser o adequado, e ainda assim se manter fiel ao texto bíblico, que é o nosso objetivo aqui, né? Fiel à mensagem que está sendo passada, né? Fiel no sentido interpretativo do texto. Bom, então vamos lá. Falando da análise linguística, temática, cultural, né? Quando a gente olha para o texto, os termos hebraicos que são utilizados, a temática, os nomes que são usados para se referir ao Criador, algumas referências a episódios da antiguidade, fragmentos, etc., né? Eles revelam para a gente consegue olhar, né? E com bastante convicção, né, ver cada extrato do texto bíblico, tá? Lógico que isso é um pouco incerto, né? Existe um grau de incerteza aí, mas a gente consegue ter uma boa noção, né? E aqui trabalhamos com o que há de mais moderno na exegese bíblica em Israel, né? Muito bem. Israel, que eu digo Estado de Israel, né? Vamos dizer assim, né? Na Hebrew University, né? na Bar Ilan e outros, né? Muito bem. Então, a primeira narrativa, né, ela foi composta entre os séculos 9 e 8 antes da Era Comum, ela é do Reino do Norte. E ela traz Esaú como um dos irmãos de Jacó, exemplo de Labão. Como a gente viu, Labão, para o Reino do Norte, ele é irmão de Jacó. Né? Felipe, mas o texto bíblico final traz ele como tio, é verdade. Né? O texto bíblico final traz ele como tio, mas quem transforma Labão em tio de Jacó é o Reino do Norte, do Reino do Sul. E tem toda uma razão para isso que a gente já viu até nas narrativas de Labão.
Labão representa os sírios, né, essencialmente. Tá? Então, Esaú é mais um. Né? Para o Reino do Norte, aquela turma toda ali em volta eram os irmãos de Jacó. Tá? Jacó não era simplesmente um único irmão gêmeo. Né? A ideia de ter um único irmão, etc., já vem do Reino do Sul por uma série de razões. Então, a narrativa original é simplesmente Jacó encontra com Esaú, encontro é amistoso, diplomático, rola troca de presente e cada um segue sua vida. Tá? Não tem grandes desdobramentos. Né? A ideia principal era justamente apresentar essas nações como sendo as nações adjacentes. Já na segunda história, que é do Reino do Sul, o conflito entre Esaú e Jacó, que é típico das narrativas sulistas, ele é retomado. Jacó aparece mais uma vez favorecendo Raquel e José, que era algo que era muito forte no Reino do Sul. Né? O tema da temeridade de Jacó é enfatizado e o encontro é transformado em reconciliação. Há uma última situação em que Jacó engana Esaú indo para Sucot ao invés de segui-lo até Seir. Então isso é do Reino do Sul. A narrativa do Reino do Sul ela foi escrita, eu acabei não colocando aqui no texto, mas a maior parte dela foi escrita por volta do século VI, antes da Era Comum, e tem um detalhe ou outro ali, né, de costura, vamos dizer assim, para dar o todo da tônica da narrativa, que é pós-exílico. Mas a maior parte é do século VI. Então esse texto foi escrito, uma parte século IX a VIII antes da Era Comum e a outra parte mais fundamental, na verdade o grosso dele foi escrito no século VI antes da Era Comum. Muito bem. Então aqui eu trouxe para vocês verem, né, o que a gente tem de mais aproximado do que seja a narrativa do Reino do Norte. Lógico, eu já falei isso para vocês, que, vamos dizer assim, existe um pequeno grau aí de incerteza, né, se alguns trechinhos realmente são do Reino do Norte ou são do Reino do Sul, mas o grosso, né, existe aí uma relativa concordância que seria esse. Tá? Então, erguendo os olhos, Jacó viu que chegava Esaú com 400 homens. Existe essa tensão, né? E aí, o que vai rolar? Ele mesmo passando adiante, passou, né, na verdade, que seria passou adiante de todos antes de abordar seu irmão. Mas Esaú, correndo ao seu encontro, tomou-o em seus braços, arrojou-se-lhe ao pescoço e chorando o beijou. Quando ergueu os olhos e viu as mulheres e crianças, perguntou: quem são estes contigo? Jacó respondeu: são os filhos com que Elohim gratificou teu servo. Então, Jacó ele adota uma postura de respeito. Né? Essa coisa de dizer teu servo é uma coisa muito de respeito no Antigo Oriente Médio. Bom, eu fiz uma pequena pausa aqui, pessoal, porque eu esqueci de fazer um pequeno ajuste aqui no texto. E para não deixar vocês aqui esperando, etc., eu cortei essa parte, tá? Mas então, retomando. E Jacó disse: eu te peço que, se encontrei graça a teus olhos, recebe o presente, pois vi tua presença como se vê a presença de Elohim, e tu me recebeste bem. Então, repare aqui que não há uma insistência de Jacó, há um pedido, né, que Jacó que Jacó faz a Esaú de que ele receba um presente que está sendo dado. Tá? Esse presente ele mostra o quê? Né? Ele mostra uma atitude de Jacó de um relacionamento com os seus vizinhos que não é conflituoso, né? Mas que sim é um relacionamento gracioso. E isso tem tudo a ver com a geopolítica na época do Reino do Norte, porque o Reino do Norte estava bombando, né? E o Reino do Norte era mais rico, ele tinha muita abundância de recursos. E os demais povos, os povos adjacentes, né? Eles muitas vezes adquiriam coisas, adquiriam bens, né? Que eram vendidos, vamos dizer, comercializados ou até mesmo trocados, enfim, né? Pelo Reino do Norte. E aí diz o seguinte: aceita, pois, o presente, porque Elohim me favoreceu e tenho tudo o que necessito. Instado, ele aceitou. Naquele dia, Esaú retomou o caminho para Seir. Jacó chegou em paz à cidade de Siquém e acampou diante da cidade. E lá erigiu um altar que chamou de El Elohe Israel. Muito bem. Eu deixei sem tradução aqui de propósito, né? Vocês vão ver traduzido como algo como o Senhor Deus de Israel, ou Deus o Deus de Israel, ou algo assim.
tá? Muito bem. Vamos então a uma análise textual, né? Então aqui eu trouxe do Dr. Tsemaye-Ore, né? Que é talvez hoje o maior exegeta, né? Do Pentateuco que eu conheço, né? Da Torá, Torá no sentido de Pentateuco que eu conheço na atualidade. E ele, né? Que tem doutorado pela Hebrew University, ele afirma o seguinte: quando Jacó reentra em Canaã após sua estada com seu irmão Labão, ele conhece outro irmão, Esaú, que o cumprimenta com lágrimas e recebe um presente do agora rico Jacó. De acordo com a narrativa do Reino do Norte, não há animosidade entre Esaú e Jacó. Eles não brigam, eles não têm nenhum tipo de questão entre eles. As narrativas de Gênesis 25 e 27, em que Jacó rouba a primogenitura de Esaú, são inteiramente adições do Reino do Sul. Isso a gente já falou. E, portanto, essa narrativa simplesmente descreve uma alegre reunião entre irmãos há muito perdidos. Jacó mostra sua riqueza e Esaú seu poder militar. Então, repara, né? Cada um mostrando para o outro o que tem de mais, né? de mais bacana, vamos dizer assim. Repare nas reuniões emotivas entre Jacó e Raquel e Jacó e Labão em Gênesis 29, também do Reino do Norte. Da mesma forma, no texto do Reino do Norte, o pedido de Jacó a Esaú para aceitar seu presente é simplesmente educado. Então, assim, o Reino do Norte ele enfatiza muito essa coisa, né, da emotividade, do encontro, de um encontro positivo, né? As nações, basicamente, na maioria das vezes, são famílias perdidas, né? Familiares distantes, como era, de fato, a realidade deles ali, né? Era todo mundo parente ali naquela região. Se você pegar, inclusive, os estudos que se faz de DNA antigo, era todo mundo parente, todo mundo. As cidades daquela época tinham menos gente do que provavelmente tem na sua rua hoje se você morar numa cidade grande, né? Eram mínimas, eram minúsculas, né? Você conseguia em 1 hora, 2, você andava pela cidade inteira, né? Hoje em dia, dependendo de onde você mora, 1 hora, 2 de caminhada, você não anda pelo seu bairro, né? Então, era outra realidade, e era todo mundo parente ali, né? Apenas, obviamente, que se eram de povos diferentes, né, tribos diferentes, clãs diferentes, era um parentesco mais distante, né? Então esse encontro com esses personagens, na realidade, ele mostra isso, né? Ele mostra uma felicidade de um encontro com uma família distante, né? E revela que o Reino do Norte ele tinha um pouco essa atitude, né? Foi numa época um pouco anterior já aos conflitos que se seguiram a isso, né, e que já dão uma tônica um pouco mais belicosa no Reino do Sul. No texto do Reino do Sul é uma alusão aos presentes que Jacó enviou a Esaú em Gênesis 32. Né? Então, no Reino do Sul, o presente já foi antes do Jacó, né, que é para dar uma acalmada no Esaú, né, que pretendia apaziguar Esaú e pedi-lo de se vingar. Na conclusão da narrativa do Reino do Norte, Esaú volta a Seir e Jacó continua sua jornada. Esse é o texto do livro Jacob's Journeys. Um detalhe, essa questão do presente, né, pessoal, para poder acalmar, aplacar os ânimos, isso tem tudo a ver com também a geopolítica local, né? Quando um rei, né, um soberano de alguma outra nação, ele ameaçava tomar um reino, invadir um reino, né, o que eles estavam atrás? Das duas, uma. Ou era expansão territorial, né, por exemplo, se você pensar nos conflitos dos edomitas, né, e do pessoal do reino de Judá, dos judaítas, né, vamos falar judaítas para não confundir com vamos dizer, o termo judeu no sentido mais amplo que ele tem hoje, né? Já se referindo aí, inclusive, a pessoas, né, do reino de Judá, de Israel, etc, etc, né? Então, que fique claro, né, obviamente, que estamos falando de uma mesma origem ancestral, só que aqui estamos falando do Reino do Norte, tá? Então é muito comum autores, quando eles vão se referir a esse período mais antigo, chamar de judaítas, né, para se referir a esse pessoal que morava no Reino de Judá naquela época, porque depois o reino de Judá se expandiu enormemente, né? Se você pegar a província da Judéia no período persa, era muito maior, já incluía muito mais gente, englobava muito mais coisa, tá? Então, assim,
quando ele fala, né, sobre isso, sobre essa questão, né, de mandar presente, né? Se você pegar o conflito entre o Reino do Sul, né, o Reino de Judá e o Reino de Edom, era pela região das fronteiras ali. Né? Então você tinha regiões fronteiriças, você tinha poços de água, algumas terras de pastagem. Então, ou era por isso, né, eram países vizinhos que queriam se expandir, ou ele simplesmente era uma guerra de pilhagem. Né? Algum reino mais poderoso, uma tribo mais poderosa, uma tribo nômade, ia lá, queria saquear aquele local, né, levar um monte de recursos, levar um monte de coisas e ir embora. Tá? Então, eram os dois tipos de guerra que você tinha naquela época. Né? Hoje em dia, esse segundo tipo, né, de guerra, a guerra que vai lá, saqueia e vai embora, pelo menos de uma forma explícita, é mais raro, né? Tá mais implícito isso hoje em dia. Mas, então, a maneira que eles tinham um pouco de tentar evitar essas guerras era dando presente, né? Era tentando bajular o outro reino, era tentando né, comprar um pouco o favor daquele soberano, né? E dizer, ó, não, a gente te dá, né, esses presentes assim, 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 e você não guerreia, né? E obviamente que não é porque o soberano era bonzinho, né? Era simplesmente porque o camarada também botava na ponta do lápis, né? Bom, o que eu vou gastar fazendo guerra com esse povo? Eu vou gastar isso, 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 vai morrer, né? Vão morrer X pessoas, eu vou ter um custo disso, disso e disso, né? Para ter um retorno que eu tenho a expectativa que seja X. Se o que a nação oferece é equivalente a X, né, em termos de presentes, de tributos, etc., etc., não tem por que ele fazer guerra. Né? Até porque a guerra ele pode vencer ou não. Então, era uma conta matemática. Né? Se o que era oferecido era considerado suficiente, eles então desistiam de guerrear. Então, a ideia de Jacó oferecer presentes para Esaú, ela vai um pouco nessa linha. A gente tem que entender isso como uma estratégia geopolítica de um povo. Né? Jacó representa um povo, a gente não pode pensar em Jacó só como um indivíduo. Né? Senão, se você for pensar que o teu irmão te ferrou e ele vai querer te dar um monte de dinheiro para compensar que ele te ferrou, né? Você pode dizer às favas o dinheiro do meu irmão. Pô, o cara fez isso comigo. Né? Você está pensando como um indivíduo. Tá? Mas se você pensar, né, dessa outra forma que eu coloquei, então já a coisa faz um pouco mais de sentido. Tá? Muito bem, nós chegamos então agora aqui a 30 minutos, vamos dar uma pausa e a gente continua na próxima aula. Ou melhor, no próximo vídeo, né? Na mesma aula, no próximo vídeo.